Você, eu hitter, tu hitters, eles irritam, nós irritais o pessoal também, né? Vão fazendo as suas perguntas aí que no final eu pergunto para eles. Hello! Oh, Aê! Me ouvem Tô bem? emocionado. Sim, muito bem. Então tá, vamos lá já tocar a ficha, sem muita frescura aí, sem muita preparação, sem pressa, sem nada, né? Vamos Vamos, lá. vamos começar então a perguntar, porque a temática, né, é humor e espiritismo. Então vamos começar aí pela aquela pergunta tipo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro? Veio o espiritismo ou veio o humor para vocês, na vida de vocês? Ah, o espiritismo. Espiritismo? isso é difícil. Não, o espiritismo, com certeza. Ah, tá, porque quando a gente era criança já fazia um monte de piada, já. Mas a gente frequenta o centro espírita desde o quê? Dos 6 anos, É que 5 assim, anos? é muito difícil de explicar, de responder isso, porque a gente frequenta, que nem o Léo falou, a gente frequenta a casa espírita desde muito, muito, muito novo, assim. Ele tinha 6 anos, eu tinha 4. Então, desde bem jovem. Então, e a gente sempre teve isso com a gente, de um bom humor, de piada, assim, de fazer coisa engraçada. Então é meio difícil, assim, tipo, tudo sempre andou junto. Mas eu acredito que o espiritismo veio antes porque a gente era tão criança que a gente não sabia nem o que era comédia. Óbvio que a gente brincava, mas não tem como saber o que é comédia. Mas máximo 4 anos, não sabia o que era espiritismo também. O máximo Mas, que eu dava risada era quando tu era criança e corria e dava pra cá no chão. Aí eu achava engraçado. Essa é a Era comédia. de propósito, eu já tava fazendo comédia já pra todo mundo rir. mas vocês foram carregados assim pelo cangote para casa espírita? Como é que foi? Foi bem assim. Foi bem Exatamente assim. assim. A Sabe? gente não queria ir, e daí a mãe ficava, não, vai sim, daí a gente ficava, tá, então Não, vamos. e chorava. Esse aqui chorava. Nossa, eu não quero entrar, pelo amor de Deus, não, eu quero ir pra casa. E aí eu me lembro que a nossa evangelizadora, que foi a Fabiana, ela deu um ursinho pra esse aqui, de chantagem pra ele entrar. Ele deu, bah, se tu entrar aqui eu vou te dar esse ursinho. Era uma zebra. E aí ele se apaixonou pelo ursinho, ele levou pra casa. O Ele era ursinho que era apaixonado uma, por ursinho. o ursinho que era uma zebra. Exatamente. Um ursinho de pelúcia que era uma zebra. Era uma zebra de pelúcia. E aí ele levou pra casa e eu gostava de irritar ele, né? Aí quando a gente brigava, eu pegava o ursinho e jogava longe, assim, era bem engraçado. Só pra quê? Ah, eu não gostava, né? Eu não achava engraçado, minha zebra. E a partir de que momento vocês perceberam que não era só uma obrigação, que estar na casa espírita era, de repente, um lance legal? Eu acho que foi. Acredito que deve ter sido a partir dos 10, 11 anos, né? Eu acho que por aí, quando a gente já começa a ter mais uma noção, a gente já sabe melhor, já cria os nossos gostos, né? O que a gente gosta, o que a gente não Eu gosta. acho que. Sabe o momento que a gente percebe que a doutrina espírita ela realmente muda as nossas vidas, muda as nossas atitudes na escola, em qualquer lugar que a gente vá quando a gente é criança, adolescente, quando tu vê que aquele teu ensinamento que tu teve que muda as tuas atitudes, eu acho que a partir desse momento que tu dá o verdadeiro valor, sabe? Por exemplo, na escola, quando acontece uma briga e a maioria dos alunos ficam incentivando, vai lá, briga, e aí tu é o único que quer separar eles, porque tu aprendeu isso desde criança. Eu acho que a partir desse momento que tu sabe que a doutrina espírita muda a tua vida. Uhum. E a questão do humor, vocês eram daqueles que ficavam fazendo palhaçada em casa já fazendo praticamente um laboratório em casa, um zoando o outro? Como é que era isso? Sempre, sempre. Nossa, sempre. Um zoando o outro sempre teve, né? Até hoje, desde sempre. O nosso primeiro contato, né, com a comédia foi com os filmes, né? A gente sempre foi muito fã dos filmes e a gente ia, eu lembro direitinho, a gente ia toda semana na locadora, no sábado, a gente pegava 7 filmes para ficar a semana toda entregar só no outro sábado e pegar mais 7 filmes. Era exatamente isso. E a Sempre de gente comédia, sempre de comédia. sempre de comédia. Óbvio que tinha os desenhos que a gente amava também, mas a gente amava comédias. A gente pegava filme do Jim Carrey, que a gente amava, o Máscara, Ace Ventura,
A gente gostava muito do seriado Kenan e Kel, que dava na TV, na Nickelodeon. Então a gente sempre teve essas referências e falava, cara, isso é demais, meu. E a gente, óbvio, fazia isso de brincadeira, um pro outro, dentro de casa, ficava se zoando. Aí tinha reunião de família, a gente ficava brincando sempre. Então acho que foi a partir desse momento que a gente começou a ter contato, né, com os programas de TV e com os filmes que a gente ficou um verdadeiro fã de comédia, né? E o pessoal está perguntando aqui de qual casa espírita que vocês começaram. Ah, sim, a gente foi da Bezerra de Menezes de Porto Alegre. Uhum. Desde pequeno até o fim. Foi a única casa que a gente frequentou mesmo, assim. Desde o começo, quando eu tinha 4 anos, o Vidal tinha 6, foi Bezerra até atingir a idade máxima que a gente não podia mais, a gente estava no Bezerra ainda. Bom, pode continuar, desculpa. Não, eu ia só comentar que era interessante que a gente, óbvio, né, a gente frequentou até o último dia da evangelização ali, mas demorou muito para a gente começar a conversar com as pessoas da evangelização, conversar com os outros jovens, porque a gente era 2 pessoas que eram muito tímidas. A gente era muito solto comigo e com o Gabriel em casa, só com nós mesmos, né? Mas com outras pessoas a gente era muito tímido, a gente não conseguia nos expressar, a gente ficava quieto no nosso canto. Eu acho que isso foi até os 13 anos, mais ou menos, que a gente era muito excluído. Mas, óbvio, por nossa culpa mesmo, a gente não conseguia conversar com as outras pessoas. E a partir do momento que foi perdendo a vergonha e foi perdendo a timidez, a gente começou a conversar com as pessoas e fomos fazendo amizades. Então é bem interessante isso. Sempre quando a gente vai dar alguma aula de evangelização, algum encontro, a gente fala da importância das oficinas de tribuna jovem, de teatro, de música, que é muito importante para o jovem se soltar. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sempre digo que fazer teatro é fabuloso, independente do que a pessoa quer para o futuro dela, que seja profissional ou não, né? O importante é se permitir essa vivência artística fraterna, né? É muito saudável isso. E a Zebra de Pelúcia te acompanhou até os 21 anos, quando encerrou a evangelização? Estava sempre lá comigo, eu sempre com ela. E, inclusive, eu não sei o que aconteceu com ela, não lembro. O que aconteceu com ela? Eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que eu perdi alguma mudança. Meu Deus, tô triste agora. Ai, que cara triste, cara. Não fala sobre isso, cara. Pô, cara, tu imagina? Então tu não vai poder assistir mais Toy Story, cara. Tu vai lembrar da tua zebra ali chorando. Gabriel, perdida por aí, nossa, cara. Não faz isso comigo, eu vou começar a chorar aqui, eu vou começar a imaginar a situação. Nossa, cara. Não, e sempre quando eu assistia Toy Story era isso, né? A gente ficava olhando pros brinquedos assim, ó, a gente vai sair, eles vão ter vida, eles vão fazer uma festa aqui no quarto. Só que o nosso brinquedo, quando a gente saía, eles faziam uma evangelização ali. Não, mas fica tranquilo que a zebra deve estar até hoje, né? Entrando num caminhão, pulando numa moto e vindo atrás de... Uma hora vai chegar. Uma hora vocês vão se encontrar, fica tranquilo. Mas foi nas oficinas, então, do Bezerra que vocês começaram a efetivamente fazer a espírita. Eu acredito que nisso não tinham muita possibilidade, muito caminho para colocar o humor. Porque geralmente o pessoal leva muito a sério o teatro espírita, né? Tem que ser formal, tem que ser aquela coisa, né? E como é que foi a primeira impressão de vocês, os primeiros trabalhos, e quando é que vocês viram que vou colocar um humor aqui? Desde sempre, né? A gente sempre teve essa, digamos, essa chamada do humor, assim, né? E daí a gente entrou nas oficinas e era bem como tu falou, assim, né? Sempre muito levar a sério, fazer uma peça séria. E no começo, assim, a gente ia fazer o negócio sério. E quando a gente foi se acostumando mais, a gente começou a brincar mais. E daí a gente brincava no ensaio. E daí o evangelizador, ele já ficava, nossa, essa brincadeira funcionou, essa piada foi boa. A gente pode adicionar isso no texto, então. E daí a gente foi assim, né? Pouquinho a pouquinho, a gente foi
experimentando e trazendo algumas sugestões, e o que dava certo a gente adicionava na peça, o que não dava a gente cortava, né? E assim a gente ia cada vez mais adicionando o humor nas peças, né? Até que quando eu me formei no ensino médio, eu comecei a fazer faculdade de teatro na URGS. Então aí eu já comecei a ter mais uma base realmente, assim, uma base teórica, ter mais propriedade do que eu estava falando. E aí o professor evangelizador, ele meio que me levou ao status de quase co-orientador, assim, da oficina de teatro, né? Então eu estava ajudando ele cada vez mais. Então nesse momento que a gente começou a se envolver mais e, digamos, ajudar a escolher as peças, ajudar a escrever as peças, aí a gente foi adicionando cada vez mais humor, assim. E foi muito bom porque quanto mais humor a gente colocava e mais legal ficava o ambiente, mais bem-humorado, mais as pessoas se atraíam pela oficina de teatro e começava a vir mais pessoas para fazer a oficina de teatro junto com a gente. Então foram muitos anos assim que a gente ficou lá na oficina, que foram muito bons assim. E bom, nem precisa falar, né, que os amigos que a gente fez na evangelização e na oficina de teatro a gente carrega até hoje, né? Mesmo passando muitos anos que a gente já não frequenta mais a evangelização. E foi muito interessante, né, que a gente começou a colocar essas piadas aos poucos nas peças que o roteiro era do próprio evangelizador, né? A gente foi colocando as nossas piadas aos pouquinhos. E no dia que teve uma oportunidade, que foi em 2014, lá no Sarau Artístico da Casa Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade da gente mesmo criar uma esquete escrita por nós mesmos, com as nossas piadas, produzida por nós e atuada só por nós dois, que daí foi a primeira vez que a gente colocou um produto nosso, né? Esse aqui é dos Irmãos Citra, foi a gente que escreveu, a gente que tá atuando, é só nosso. Eu tava lá. Foi o dia... Eu ia falar isso, tu estava lá assistindo junto com o Bruno, vocês iam tocar depois, e essa foi a primeira vez que a gente fez, a gente testou algumas coisas ali, e é muito interessante, porque essa peça que a gente apresentou nesse dia, em 2014, foi a nossa primeira peça, e a peça que até hoje é o nosso carro-chefe dos Irmãos Citra, vamos dizer assim. Óbvio, ela mudou muito, né? Ela tinha um esqueleto ali a seguir, uma história a seguir, mas hoje em dia ela já é completamente diferente, mas ainda com os mesmos caminhos, né? Ela toma daquela peça que a gente apresentou em 2014. Então, hoje em dia, ela é muito mais madura, ela é muito mais trabalhada, ela tem uma direção muito melhor, e a peça essa é A Procura da Felicidade, que a gente apresentou esse dia, e foi algo espetacular, assim, que a gente apresentou, e todo mundo veio nos cumprimentar depois da peça. Nossa, muito bom, ver aquele feedback, aquela parte que todo ator ama, né? Que é de receber o feedback, que é de escutar que a peça realmente é boa. Então a gente ficou muito feliz, e a partir desse momento a gente realmente veio com essa vontade de criar um grupo espírita que ia usar a comédia e o teatro sempre, em todas as apresentações. E aí só foi, né? Maravilha. O pessoal está fazendo perguntas. Eu vou juntar as perguntas de vocês para fazer para eles lá no final, ok? Até para incentivar o pessoal a ficar até o fim, né? Não, já respondeu, agora eu vou embora, né? Agora eu vou pedir meu X. Já responderam. Então, sabe que para mim, o grupo de segurança que eu montei lá no Dias da Cruz, em 1993, que vocês, de repente, ainda nem estavam aqui no mundo espiritual, no mundo físico ainda. Foram 7 anos lá até a criação da Haribo. Ou seja, foram 7 anos de aprendizado. Foi uma escola, foi uma faculdade de vida, uma faculdade de estudo doutrinário, foi uma faculdade de convivência humana, de aprendizado. E aí, é claro, vocês estão falando exatamente o que foi que aconteceu com vocês, né? Entraram lá, foi um aprendizado, e aí, ali aos poucos, vocês começaram a criar os textos de vocês. Isso. E a partir de que momento assumiram, somos irmãos Ritters? Conta para nós como começou a ideia de, bom, agora vamos produzir espetáculos
nós dois, e conta um pouquinho de cada um dos que vocês já realizaram. Sim. Foi bem interessante, porque antes da gente começar com os irmãos Citra, que daí era eu e o meu irmão somente, a gente teve um grupo antes desse que se chamava Aleluia Irmãos, né? Que daí era só eu e ele, né? Mas depois a gente foi passando o tempo, a gente quis mudar o nome. Antes do Aleluia Irmãos, teve os Cheios da Graça, que daí era eu, o Gabriel e mais o Gil Lisboa, que fazia parte também na Casa Espírita Teresa d'Ávila. E aí a gente começou a fazer as primeiras apresentações, né? A gente começou a fazer o nosso roteiro, a gente abriu o Curtas, eu não me lembro qual casa que foi, não me lembro agora, mas a gente chegou a abrir o Curtas, a gente foi chamado em algumas apresentações, e depois daí o Gil Lisboa saiu do grupo e foi fazer a carreira solo, e a gente continuou no Espiritismo, aí foi para Aleluia Irmãos, né, que a gente queria colocar o irmão no nome, né, e aí depois foi para Irmão Citer, né. E aí, a partir do ano de 2014, que a gente fez essa primeira peça, só eu e ele, que aí a gente começou a colocar na nossa cabeça, ó, deu certo. Óbvio, agora a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? A gente precisa continuar focado, continuar frequentando a evangelização, continuar fazendo nossas peças, fazer mais produtos para a galera começar a nos convidar. E a partir daí foram nos convidando, né? Para tarde juvenil, alguma peça que ia ter na Casa Espírita, lá na Zona Sul, nos convidaram. Algum dia de arte, né? A gente foi convidado para evangelização na praça. E a partir daí só foi crescendo, né? E foi com Tarde Juvenil, com o Ger, aí depois foi com o Gergs. Com o Gergs, acredito que a gente tenha participado umas 3 vezes já, né? E com o Gergs, para quem é jovem, sabe que é o evento top, né? É o evento que reúne todos os polos. Então, quando a gente foi chamado para a primeira Congegs, a gente ficou muito feliz, porque para nós era o auge, né? E foi muito legal. A gente, óbvio, ficou muito nervoso, né? Mas a gente apresentou a primeira vez e aí, nossa, foi muito legal. Os jovens começaram a nos elogiar e pedir os irmãos Citer em mais eventos, né? E aí foi só crescendo, né? E foi outra Congegs, uma atrás da outra, e foram nos chamando para a tarde juvenil. E é muito legal que, além da gente ser muito fã da comédia, a gente começou a levar a comédia que a gente tem na nossa vida pro meio espírita, porque como a gente era jovem e estava no meio da galera e sabia o que a galera queria ver, a gente veio com essa ideia, né? Pô, galera, imagina que legal um evento espírita de juventude espírita que tem a comédia, que a galera quer ver isso, a galera quer rir, a galera quer pessoas no palco que falem a língua deles, que fazem uma piada com o meme do momento e que inclui o espiritismo, isso que no final da peça tem uma mensagem boa. Olha que legal, cara, é tudo que a galera quer ver. Porque eu me lembro que na época o pessoal reclamava muito que tinha muita palestra nos eventos de juventude, tinha muita coisa maçante, e eu me lembro a primeira Congegs que eu fui, foi em Tramandaí, se eu não me engano, todo mundo dormindo, sabe? Os jovens tudo dormindo no meio da palestra, porque, óbvio, eles estavam muito cansados, eles acordaram cedo, eles fizeram um monte de atividade de manhã, aí depois do almoço os caras colocavam uma palestra, e a galera dormia, entendeu? Nada contra a palestra, eu amo palestra, mas eu acho que tem que ter o equilíbrio, entendeu? Palestra, mas também a música, mas também o teatro espírita, mas também a comédia, mas também... Tem que ter aquele equilíbrio saudável, né? Entendeu? E a gente vê que naquela época tinha muita só palestra. E aí a gente veio com essa ideia, não, vamos levar uma coisa diferente para atrair a juventude. É a juventude que a gente precisa atrair para esses eventos. E a gente veio com essa ideia e a galera adorou, né? E a partir daí foi só crescendo e foi se tornando o que é hoje, né? Conta rapidinho para nós qual é o nome dos trabalhos que vocês já produziram. Sim, nós temos a peça que eu já comentei, A Procura da Felicidade, né? Que é a nossa carro-chefe hoje. Hoje em dia, a peça que a gente está mais nos empenhando para ser produzida, a gente está levando ela para fora das casas espíritas, né? Hoje em dia a gente não apresenta mais em casa espírita, a gente quer levar ela para o teatro, para a venda de ingresso mesmo. E ela é produzida pela produtora Opor, que o Bruno Opor deve estar aí nos assistindo agora, ele que faz a direção da peça. O roteiro é nosso, mas ele que dirige.
Então, essa é a nossa carro-chefe, né? A gente sempre fala, é a nossa principal peça. E depois a gente tem a peça... A gente tem o Malvadinho. O Malvadinho, que infelizmente esse ano a gente ia levar para o teatro e não deu, porque foi bem na pandemia, a gente teve que cancelar. Mas, assim, no momento que acabar a pandemia, a gente vai fazer ela. A gente está até com o teatro alugado lá, a gente pagou o teatro, mas infelizmente não deu para fazer. Então, a nossa data está lá reservada. Quando passar tudo, a gente vai fazer o Malvadinho. E tem as outras peças. A Supermãe, que é uma peça que é de uma mãe que é uma super heroína. E ela tem o filho dela ali, que também quer ser um herói junto com ela. Então, é uma peça muito legal. Tem a peça do Jornal Espiritual, que é a peça que a gente apresentou na última Congeres, que foi muito legal, o pessoal adorou muito. Foi muito que a gente faz essa brincadeira com o Jornal de Notícias, o Jornal Nacional, sim, e a gente põe o Jornal Espiritual, né? E a gente faz esse Jornal Espiritual, a gente faz toda semana no nosso Instagram. Então, toda semana tem uma edição do Jornal Espiritual diferente e a gente também tem a peça do Jornal Espiritual. E também tem a do Era Uma Vez Joaquim, que essa é o nosso coringa, assim, quando, por exemplo, para fazer uma live, para quando o Gabriel não poder estar comigo no palco, a gente chama uma outra pessoa de fora para fazer junto comigo, porque o Gabriel ele mora em Floripa, né? Agora ele está aqui em Porto Alegre por causa da pandemia, mas geralmente, quando as coisas estão normais, ele está morando lá em Floripa, porque ele faz faculdade de cinema. Então, daí, quando ele não pode estar aqui em Porto Alegre, e quando eu sou convidado, quando os irmãos sempre são convidados para algum evento, eu chamo alguém para me ajudar, né? Daí, às vezes, eu chamo um amigo, às vezes, eu chamo o Bruno Opro para ajudar. E essa peça do Era Uma Vez Joaquim foi que a gente apresentou lá no... Como é que é o nome mesmo? Mostra da Haribo. Isso, a mostra. A gente apresentou lá e foi muito legal, né? Ah, tu não tava lá. Foi com o Bruno. Isso. Foi com o Bruno, foi muito legal. Deu? A Cris, e é isso. A Cris aqui, a tua secretária, está sempre enchendo de informações. No final, nós vamos falar do Catarse também, viu, Bruno? Aqui na porta do tio. Vocês realmente preencheram uma lacuna que era necessária, que era a juventude. O Evangelizar conseguiu isso com a música. Porque antes do Evangelizar era Tim Vanessa, era Denis Soares, que até flertava, o Denis até flertava um pouco com a juventude, né? Mas era Tim Vanessa, era coisa e tal, sabe? Que o pessoal até curtia, mas não pegava o pessoal na alma, né? O Evangelizar na questão da música pegou a juventude, né? Pegou a turma. Depois veio outros que pegou a turma também, com uma música espírita assim, mais pop e mais para eles. E vocês acabaram preenchendo essa lacuna, porque tinha os meus espetáculos para adultos, os meus espetáculos para crianças, e depois que eu comecei, graças ao Adeildo Salles, a fazer espetáculos para jovens. Mas eram muito pontuais. Vocês é que realmente, efetivamente, preencheram essa lacuna aí. É muito interessante também que a gente cresceu, óbvio, no meio espírita, assistindo as peças da Haribo e da Lume, né? A Lume, que acho que hoje não trabalha mais, né? Mas em todos os eventos espíritas de juventude, a Lume estava lá fazendo uma peça e a gente ficava encantado, né? Cara, olha que legal, porque era muito trabalhado, era figurino e era trilha sonora e os atores muito bons, a gente ficava assim, ó, eu me lembro até hoje que eu era tão pequeno, né? Eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos ali, que quando teve uma peça que era o cara fazia o espírito do umbral e o negócio era tão trabalhado que eu ficava até com medo, né? Eu chegava perto e eu, meu Deus do céu, o negócio... A gente acreditava muito que aquilo ali era verdade. E a nossa paixão no teatro veio desde essas primeiras peças que a gente assistiu, né? E na hora de escrever um espetáculo novo aí, vocês fazem uma fusão, tipo Dragon Ball, e os dois escrevem tudo juntos, ou como é que funciona? É bem colaborativo, assim, né? Geralmente parte de uma ideia, de algum argumento de um de nós dois, e a gente pensa, bom, isso a gente pode explorar. Então, vamos fazer, né? E a gente meio que
meio que a gente trabalha que nem aquele escritor jardineiro, né? Não o escritor arquiteto, que tem essa diferença. O escritor arquiteto, ele desenha tudo direitinho e ele já sabe tudo que vai acontecer, e daí ele faz um resumo de tudo que vai acontecer, e daí ele prontamente escreve. Mas o escritor jardineiro, não, né? O jardineiro, ele trabalha com coisas vivas, com a planta, com a flora, então ele tem que se adaptar de acordo para onde as plantas vão, onde as flores vão. E conosco é muito assim, primeiro a gente pensa nos personagens e a gente pensa o que esses personagens fariam, e a história ela vai de acordo com o que os personagens fariam. Não é a gente inventa uma história e depois a gente inventa os personagens que tem que se encaixar naquela história. Então, a gente faz isso a gente vê a gente já tem uma ideia, a gente cria os personagens e a gente vê como que esses personagens eles vão se relacionar nesse mundo, para onde eles vão nos levar e assim fazer a peça, né? Então a gente vai é muito uma chuva de ideias, assim, a gente vai jogando mesmo. O pessoal o pessoal do Ânimo Lumo perguntou quem é que faz as piadas boas, quem faz as piadas médium. Eu adoro essa piada sempre. Nunca médium. Tu ia falar alguma coisa, Léo, que eu te interrompi? Não, eu só ia dizer que eu não entendi nada que o Gabriel falou, mas eu concordo com o que ele disse. Guris, é o seguinte, a gente já sabe o que une vocês. Mesmo que forçadamente, vocês ficaram unidos nessa encarnação. O espiritismo uniu vocês, a comédia uniu vocês. Mas o que vocês têm de artisticamente um diferente, completamente diferente do outro? Tem alguma coisa? Quer que eu fale? Que eu sei explicar direitinho? Tá, então. Quando estudando teatro, né, a gente estuda alguns, como dizer assim, alguns espectros diferentes da comédia, né? Alguns arquétipos diferentes, lembrei a palavra. Arquétipos da comédia. E o Léo, comparando com o cinema no início do século passado, o Léo, ele é muito mais como se fosse o Charlie Chaplin, né? Ele vai lá e faz a cambalhota, e faz palhaçada, e faz careta, e a piada tá nele, né? Só que também tinha um outro ator muito famoso na época, que o nome dele era Buster Keaton. E ele também fazia suas acrobacias, porém, o humor dele era um pouco diferente. Não era tanto a piada estar nele, mas a piada meio que estava à volta dele, né? Então, eu e o Léo, a gente tenta explorar esses arquétipos que a gente se encaixa. Porque o Léo é muito Charlie Chaplin e eu sou muito Buster Keaton. Então, quando a gente faz uma cena, a gente já sabe que a gente vai adequar aquela cena aos nossos perfis de atuação e de comédia, por exemplo. Então, vai chegar na cena e eu vou ser o mentor espiritual e o Léo vai ser o espírito que acabou de desencarnar e não sabe o que está acontecendo e é todo atrapalhado, e daí ele chega lá e daí ele tropeça e ele cai e ele se estabaca todo no chão, e eu vou ser o mentor que vai estar parado, olhando, tentando entender, sabe? Então, e trazendo para exemplos mais atuais, assim, é como se fosse o Jim Carrey e o Steve Carell, né? A gente já trouxe o Jim Carrey antes, e, bom, é só tu ver, né? Esse Ventura, Máscara, é ele fazendo acrobacia e gritando e fazendo aquelas milhões de caretas que ele sabe fazer. Ele tem um domínio corporal incrível, o Jim Carrey. E o Steve Carell, ele é justamente o oposto desse humor, né? Para quem não sabe quem é o Steve Carell, ele fez Todo-Poderoso, né? Junto com o Jim Carrey, ele era o apresentador da televisão, e o principal papel dele, que ele ficou famoso realmente, foi que ele foi digamos, o protagonista na série The Office, né? Então, é uma série que aposta também muito nesse humor, que não é careta, palhaçada, acrobacia, mas é tipo... o Steve Carell, ele faz o personagem, ele faz o chefe daquela empresa, e daí é muito engraçado que está numa situação completamente tensa e ele fala uma palavra que é mais tensa ainda, ou ele dá um olhar para a câmera
e tu ri muito, Cara, assim. é muito engraçado porque é uma comédia sem falar, velho. O cara não fala nada, meu. Ele só fica com aquela cara assim, tipo, de desconfortável, É, de tá com vergonha e o cara a gente se mija rindo, cara. sim, ainda Claro, mais no The Office, né, que ele é uma série que ele é um documentário que a gente chama, né? Ele finge que é um documentário, finge que são uma equipe de filmagem que está filmando aquela galera no ambiente de trabalho. Então eles sabem que as câmeras estão ali e muitas vezes eles falam com a câmera. Então tem muitos momentos da série em que está acontecendo com alguma coisa e o Steve Carell ele dá uma olhadinha diferente para a câmera e tu já entende o que ele estava querendo dizer e tu desaba rindo porque assim a escrita dessa série é muito boa e a atuação dele também. O Então pessoal é isso que que difere a gente. o pessoal mais novo, procurem Buster Keaton. E para vocês terem um pouquinho de ideia, lembrem do Jack Chan. É mais ou menos assim. O Jack Chan é uma referência assim, do Buster Keaton da comédia física. As coisas que vão acontecendo, vem uma cadeira, ele pula por cima da cadeira, ele dá uma pirueta, porta cada um tá vindo. O Jack Chan adora fazer isso, né? Ele pega tudo que tem no cenário, ele usa para fazer acrobacia, para bater, para fazer piada. É muito engraçado. Antes de entrar nas perguntas, então quer dizer que vocês se alternam na função do escada. Uma hora um é escada de um, outra hora é escada do outro, outra hora um puxa a escada do outro, e vocês caem juntos e dão risada, é isso? E é muito interessante porque, como é só eu e ele, né? A gente sempre gosta de fazer dois personagens, quer dizer, dois atores, no caso, e a gente fica mudando de personagem ao longo da peça, né? Geralmente a gente pega um ator para fazer um personagem, para ele não sair do palco em nenhum momento e não deixar o palco vazio, e o outro ator faz mais de um personagem. Aí vai lá, faz 5, faz 6 personagens. A Procura da Felicidade eu faço 7 personagens, né? O Léo foi escrevendo, se empolgou, foi botando personagem. Quando ficou pronto o roteiro, eu falei, eu faço 7 personagens. Como é que eu vou lembrar de tudo? E ele, vamos ter que se virar então, né? E é essa correria, né? O ator que faz mais personagem corre pro camarim e tira tudo e bota outra roupa do outro personagem, tem que lembrar o que tem que falar. Essa correria, o outro fica na mordomia ali, só no personagem, bem tranquilinho. Por isso que eu gosto de fazer a Procura da Felicidade, que eu faço só um. Eu tô escrevendo uma peça agora, que daí eu vou ser o protagonista, eu vou fazer um ator, vou fazer um personagem só e o Léo vai ter que ficar correndo, trocando de roupa toda hora. Boa. Agora vamos às perguntas. O pessoal dos malas aqui pergunta: vocês se baseiam mais em livros espíritas para juntar com humor ou baseiam de tudo que vocês já adquiriram até hoje? O que a gente adquiriu muito veio das nossas 5 obras básicas, né? Então, não tem como a gente dizer que a gente não se baseia num livro, porque a gente se baseia em todos esses livros, né? Mas, assim, uma história específica, digamos, a gente pegar algum livro espírita que conta alguma história, a gente não... Ele está corrigindo ali que é maia, não é mala. Algum livro específico assim, a gente tende a não fazer isso, né? Até porque muitos livros espíritas que chegam até nós são brasileiros, né? Então, se a gente for fazer uma adaptação daquilo, já entra uma conversa de direitos autorais, uma conversa de ter uma licença para fazer aquilo. Então, às vezes, pode ser um pouco mais complicado, né? Então, a gente prefere fazer, na maioria das vezes, histórias originais. O pessoal do Ânimo Lumo perguntou, eu perdi a pergunta, é que o meu notebook, ele tá a 25 quilômetros aqui, eu tenho que me esticar para poder ler aqui melhor, né? E desculpa pro mala, viu? É maia, mas mala é legal. Mala é legal porque a gente sempre precisa de uma mala, a gente sempre precisa carregar uma mala para qualquer lugar, né? Uma mala é uma coisa querida. O pessoal do Ânimo perguntou se vocês tiveram experiência a comédia, o humor, apresentar essa ideia que você fazer parte do grupo lá, do Bezerra. São alguns desafios que a gente tem, como a gente falou, né? Porque
meio que não se tem esse costume, né? Não se tem o costume de brincar com a doutrina, de fazer piada. E até por isso também muita gente tem essa visão de que brincar com a doutrina é faltar com respeito, é avacalhar, né? Desmentir a doutrina, né? Deslegitimar o que ela tem para dizer, mas isso é uma coisa que a gente sempre lutou muito para deixar bem claro, né? Que só porque a gente está brincando com isso, não quer dizer que a gente está fazendo ridículo, fazendo pouca causa da nossa doutrina, né? A gente vive por isso, a gente está lá desde criança, desde bebezinho, e a gente a gente não faria essa falta de respeito com a nossa doutrina, né? A gente brinca mesmo para tentar tornar mais acessível para as pessoas que estão assistindo, né? Até porque eu acredito muito nisso, que a gente aprende muito mais quando a gente está se sentindo bem, quando a gente está feliz, quando a gente está dando risada, do que quando muitas vezes a gente não vai ter uma lembrança muito boa ou ter alguma coisa que nem vai nos marcar, né? Não é nem boa nem ruim, mas só não vai marcar, então a pessoa não vai lembrar. É muito interessante porque sempre quando eu vou contar para alguém de fora, né, de fora da doutrina espírita, o meu trabalho, que é teatro, eu tenho um grupo de teatro que trabalha com a comédia e o espiritismo, as pessoas olham para mim assim apavoradas, tipo, sério, mas tu fica zoando a tua própria doutrina? E eu, não é isso que eu faço. A gente usa da comédia para espalhar a doutrina, né? Para levar a doutrina para mais pessoas com uma mensagem bonita no final. Olha que trabalho legal. E quando a gente fala assim de primeira para a galera não entende. E é muito interessante essa parte, assim, e óbvio, a gente vai sofrer preconceito de pessoas que não aceitam a gente utilizar da comédia para fazer as nossas peças. Tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que acham que a gente está ofendendo a própria doutrina. Essa semana mesmo a gente usa a nossa página para fazer muitos memes, né, para fazer muitas piadas junto com o espiritismo. E essa semana tinha a coisa do dólar, a brincadeira do dólar, não, da nota de 200 reais. Tava todo mundo falando da nota de 200, quem é que a gente ia colocar na nota de 200? E aí a gente fez a brincadeira de colocar o Kardec, né? E a gente colocou o Kardec na nota de 200 e falou, para mim essa aqui tinha que ter a nota de 200. Brincando, obviamente, é uma piada, né? Um monte de gente compartilhou, um monte de gente riu muito, mas teve uma pessoa que foi lá e comentou e falou, nossa, isso é totalmente ao contrário do que a doutrina prega, é completamente errado. E aí a gente ficou apavorado, né? Daí a gente respondeu, ela, não, minha amiga, isso é só uma brincadeira, não é para levar o pé da letra, né? Óbvio que isso nunca vai acontecer. Isso é só uma brincadeira que a gente está utilizando aqui na página e tudo mais. Enfim, tem muita gente que não gosta desse tipo, né? Sabe como é que eu encerro esse assunto quando ele está criando alguma polêmica entre o humor e o espiritismo? Sabe como é que eu encerro? Eu pergunto, você verificou alguma coisa antidoutrinária? Não? Então é apenas opinião pessoal sua e é a sua opinião. Deu. Acabou. E a sua opinião pessoal não deve prevalecer na sua opinião como presidente, como dirigente, né? O que tem que pesar é a questão doutrinária. Fora isso, é gosto pessoal e aí já é uma outra conversa. Tem mais perguntas, gente? O Joselito, que é um palhaço, um clown amigo nosso que está aqui, que fez um trabalho muito bonito de palhaço na África do Sul, no meio de uma tribo, uma coisa linda. Ele falou né, do clown branco e do Augusto, né, que também é uma referência dos estilos de vocês. A Érica falou de uma coisa interessante quando a gente está falando das congêneres, né, que a Érica acredita mais na interação do que na doutrinação, né, entre os jovens, né, para as atividades culturais. O outro pessoal perguntou qual é a participação da mamãe Hitler que vocês estão hoje em termos de arte. Que desde o começo ela era evangelizadora no Bezerra, né? Então ela que, digamos, causou esse nosso primeiro contato com a doutrina, né? Então ela sempre nos levava,
ela que insistia pra gente ir. Quando a gente era bem pequenininho, a gente fazia birra, chorava, não queria ir, e ela ficava, não, vocês vão sim. E a gente sempre acabou indo, né? Então, depois de um tempo que passou, a gente nem reclamava mais. A gente ia, tinha dias que ela não podia ir, a gente ia mesmo assim, porque a gente queria aproveitar todos os dias que a gente conseguia ir lá. Muito interessante, porque tem coisas, às vezes a gente passa batido por esse assunto, mas tem coisas na vida que às vezes a gente precisa esse empurrãozinho, sabe? Esse não, vai, você tem que ir lá, só para ver. Porque às vezes a nossa vontade de ficar fazendo outra coisa, de ficar fazendo besteira, ficar em casa assistindo filme, isso é maior do que a nossa vontade de ir lá ver uma palestra, de ver alguma coisa, e quando a gente acaba indo, né? Tá bom, eu vou lá, tá, fica quieto que eu vou lá. E aí tu vai e tu acaba gostando, então às vezes a gente precisa dessa insistência, né, que a gente fala, porque imagina, talvez se não fosse ela nos levando desde criança, a gente nunca teria conhecido a doutrina espírita, vai saber, não se sabe, né? Então é uma coisa que às vezes a gente... E viva a zebrinha de pelúcia! Ela está chegando. Ela vai chegar. Vai chegar. Ela vai voltar, eu tenho fé que ela vai voltar. Nós temos só mais 8 minutos, então vai ser um bate-bola rapidinho. Individualmente, carreira solo, um e o outro, o que vocês fazem fora dos Hitters? Eu sou humorista, né, comediante, então foi bem assim, na mesma época que a gente começou o grupo espírita, Irmãos Inter Comédia e Espiritismo, eu comecei com a minha carreira de humorista fora do espiritismo, né, foi junto assim que as coisas começaram a andar. E aí, no início, em 2014, ali no mesmo ano que surgiram os Irmãos Inter, a gente montou um grupo chamado Três Homens e Meio, que aí utilizava só da comédia, não tinha nada a ver com o espiritismo. Cada um tinha o seu personagem. O Gabriel tinha o personagem dele, eu tinha uma personagem. O grupo era formado pelo Gil Lisboa e mais o Irã Mizunski. Eram 4 pessoas no mesmo grupo. Cada um tinha o seu personagem. A gente fazia muito stand-up comedy, né? Que é a comédia cara limpa também. Então a gente fazia nesse espetáculo stand-up comedy mais a criação de personagens. Então a gente ficou até o final de 2015 com esse grupo. E hoje em dia eu trabalho solo, né? Eu faço o meu stand-up comedy no palco sozinho ali, com as minhas próprias piadas autorais. Eu escrevo o meu texto, eu vou lá e mostro para a galera o meu texto. Então esse é o meu trabalho solo e também, obviamente, utilizo das redes sociais, né? Para o meu trabalho poder ter um up um pouquinho maior, né? Eu faço os vídeos de comédia ali para a galera compartilhar, faço os meus memes lá. Então, esse é o meu trabalho. Fora do espiritismo, eu trabalho como comediante stand-up. Como eu falei, né, eu fiz faculdade de teatro e atualmente eu estou fazendo faculdade de cinema lá em Santa Catarina. Então, eu me mudei para Florianópolis, né? E lá eu estou sempre realizando, né, alguns curtas-metragens, essas coisas, né? Cinema, assim. Então, isso é a área onde eu estou mais enveredado, assim, atualmente é com o cinema mesmo. Então, eu fico balanceando entre o cinema e o teatro, né? E daí também, sempre que possível, quando eu tenho a oportunidade, eu também vou lá e atuo, né? Então, eu fico fazendo várias coisas, assim. Meninos, é um universo paralelo, o universo dos comentários aqui, olha que eu não aguento. Tem um que disse que vocês dois se beijaram na boca e um ficou com o bigode do outro. Eu tô rindo aqui, eu tô lendo, tô me segurando para não rir aqui. Já falaram, né, que vocês são os donos da Ritter dos Reis, da faculdade, da fábrica de biscoito, e até de Cachoeirinha tem uma rua com o nome de vocês. Essa eu não sabia, essa eu descobri agora aqui lendo o comentário. Mas assim, agora nós temos 5 minutinhos para vocês falarem do projeto A Procura da Felicidade. Conta para nós aí. Pois é, a Procura da Felicidade, como eu disse lá no início, é a nossa primeira peça, a nossa primeira produção, o nosso primeiro trabalho com o nosso próprio roteiro, as nossas próprias piadas, somente nós dois atuando.
e a gente quis levar ela para fora das casas espíritas, né? A gente parou de apresentar nas casas espíritas para levar esse projeto pro teatro, para a gente se tornar uma companhia profissional, né? Que para a gente poder viver disso, para essa ser a nossa profissão. Então a gente levou para fora da casa espírita para cobrar o valor do ingresso, para a gente poder investir nas nossas futuras produções, para a gente investir nos nossos futuros figurinos. Então, tudo que a gente... É o nosso carro-chefe, a gente gosta de falar muito, né? É a peça que a gente está todo dia pensando e todo dia trabalhando nela. Hoje em dia, a gente tem um contrato com a produtora Opor, que é quem produz a nossa peça, é a produtora oficial da Procura da Felicidade. O diretor da peça, A Procura da Felicidade, é o Bruno Opor, que está aí falando pra caramba. Inclusive, se quiser parar de falar um pouco, eu vou agradecer. Está nos distraindo aqui. Ele que é o diretor da peça. E agora, a gente, obviamente, esse ano, a gente tinha um projeto muito legal. A gente ia finalmente fazer em várias cidades. A gente já tinha contrato fechado com o Teatro Sesc, com o Teatro não sei das quantas, que a gente ia apresentar. A gente estava até empolgado e veio a pandemia, acabou com a nossa alegria e a gente não pôde produzir essa peça. Mas agora a gente começou com um projeto novo, que é Nos Ajude com a Procura da Felicidade. Então a gente está pedindo ajuda. Se vocês puderem, por favor, doar qualquer quantia, tu vai entrar no link do Catarse, na nossa página aqui mesmo, nos Irmãos Citer, tem o link do Catarse para nos ajudar, tem os valores. E é muito interessante que esse projeto, tu vai nos ajudar com alguma quantia que tu tiver, mas tu não vai só ajudar, tu vai receber alguma coisa em troca. A gente tem ali, dependendo do valor que tu vai doar, tu vai ganhar uma caneca, tu vai reservar ingresso para uma futura apresentação que a gente vai ter em alguma data, quando terminar essa pandemia. Então é muito interessante, tu vai estar ajudando, mas também vai estar recebendo algo em troca. E é muito legal que a gente sempre fala assim, ó, que a gente está precisando de ajuda nesse momento, né? Nós, atores, que estamos sem trabalhar já há mais de 4, 5 meses, aí a gente não recebe nada, e a gente está pedindo ajuda porque a gente está precisando, né? A gente não tem de onde tirar o nosso ganha-pão. Então a gente pede ajuda de vocês para poder tornar isso possível. Eu sempre fico imaginando, olha que legal lá na frente, se eu tiver condições agora de ajudar, imagina lá na frente, quando acabar essa pandemia, eu vou poder falar assim, ó, olha lá essa peça, A Procura da Felicidade, tá acontecendo porque eu ajudei. Olha que bacana, eu faço parte disso. Eles estão lá levando alegria para as pessoas, espalhando o espiritismo, porque eu fui uma das pessoas que ajudou, eles estão lá por minha causa. Então isso é bacana, tanto para nós quanto para ti também, né, Preto? Eu vejo que vocês têm muitas campanhas ali, vocês fizeram a live lá, ajudava quem podia, né? Uma contribuição espontânea. Então é muito legal isso, tu vai estar ajudando e tu vai falar, os caras estão lá fazendo o trabalho deles porque eu ajudei. Então é uma coisa muito legal que a gente gosta de falar. Então o link tá lá na nossa bio do Instagram, tá na bio da produtora Opor também, segue lá, @produtora Opor. Bruno, coloca aí, tu tá falando toda hora, coloca aí nos comentários, bota aí para nos ajudar, que é um projeto muito legal e a peça é sensacional. #Somos Todos Carlinhos, que é o personagem principal da peça. Eu faço o personagem principal, rapaz. Vai ser boa essa peça, hein? Quando terminar a pandemia, nós vamos estourar. Obrigado. O pessoal aqui quer a recompensa, ele quer o bigode do Gabriel de recompensa, viu? O pessoal já tá falando aqui que é o... Viu? Já separa. Não, eu fico bravo com esse bigode dele, porque eu tenho a barba completa, mas falta o bigode. E ele tem o bigode, eu tenho só o bigode. Eu fico muito bravo, eu não tenho. É para vocês verem como um completa o outro, realmente, né? Um tem só o bigode, o outro tem tudo menos do bigode. Não, olha, tipo, pistola. Mas a Cris não deve reclamar, porque beijar bigode deve incomodar. Acho que a Cris fica bem feliz que tu não tem bigode. É, Cris, sim ou não? Porque eu conheço a namorada de um ator amigo meu, que eu não conheço, que ela pediu para ele só ir, tipo, Dias da Cruz, o doutor Dias da Cruz, porque era ruim de beijar.
Nós temos 2 minutos, agora eu quero desafiar você. De humor, você já claro que sabe. Você sabe de casa espírita. Eu vou fazer um jogo para vocês, rapidinho. Pode ser? Tá Desafio? Bom. Sim. Tem na casa espírita com a letra D. Daridade, não. Caridade é com C. Dar o passe. Dar o passe. Vai. Meu Deus, com D? Não tem com D, meu. O Divaldo fala. Isso. Meu Deus do céu, quem mais? Mais coisa com D? É. Com a letra Si. Não sei. Disciplina. Dicionário. Disciplina. Ó, a Érica disse dirigente. Ótimo. Dirigente, muito bom. Deus, o principal, como é que a gente esqueceu de Deus? Meu Deus. Doutor Bezerra. Doutor Bezerra, Deus. Denizar de Rivail. Isso. Mas agora, rapidinho, com a letra C. Tem nos... Caridade. Pega essa, parei rapidinho. Agora tu veio. Isso aí. Carisma dos irmãos Ritter tem chamada na hora da evangelização, chamada de vez em quando. Chá tem. Muito carinho. Carinho. Caneta, a Carla tá dizendo que tem caneta. Tem clube do livro. Tem cadeira para sentar na hora da palestra, tem que sentar na cadeira também. Isso. Ok, meus amados. Obrigado por essa gostosa noite de sábado aí. Vamos combinar uma outra hora para a gente se divertir um pouco. Com certeza. Sou fã de vocês, sou fã da juventude de vocês. Já trabalhei com o Léo. Não consegui trabalhar com o Gabriel ainda, mas quem sabe, né? Um dia vamos estar juntos aí. Uma hora vai. Um beijo a todo o pessoal que está aí. Um beijo a todos que estão aqui na live. Um beijo na Cris aí. E voltaremos. Ok? Cuidem-se. Imitamos do Faustão, porque a gente é fã do Faustão, a gente ama o Faustão. Alô, galera! Diretamente do plano espiritual, meu! É os irmãos Ritter, brincadeira! 8 e 7, meu! Tchau! Cuidem-se, meninos! Tchau! Beijo! Beijo!